tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que vocês me perguntam desde quando eu falei que ia fazer mestrado, é um assunto que vocês sempre me pedem, que é basicamente falando sobre a prova de proficiência em idiomas que tem, né, pra você entrar no mestrado ou no doutorado. E assim, pelo meu conhecimento geral, pelo que eu pesquisei também, todos os programas de mestrado e doutorado exigem alguma segunda língua. Geralmente é inglês e mais uma, e no mestrado você pode optar, e no doutorado as duas seriam obrigatórias. Lá na PUC, por exemplo, no mestrado você pode optar por inglês ou francês, no doutorado você obrigatoriamente tem que fazer as duas, tá? Muitos lugares é inglês ou espanhol e tal, enfim, varia bastante, mas eu acho que inglês, a maioria pede inglês, então só pra vocês saberem um pouco, se eu estiver errado me corrijam aqui, isso é uma coisa muito importante desse vídeo. Eu vou falar sobre a minha experiência e sobre as coisas que eu pesquisei. O espaço dos comentários vai ser justamente para vocês que já fizeram, já conhecem mais sobre essa área, contarem a experiência de vocês e também perguntarem, postarem outras dúvidas que eu procuro saber para responder aqui nos comentários, tá? Beleza? Então, esse vídeo não é uma verdade absoluta, é simplesmente eu contando como foi o meu processo e algumas dicas que eu tenho pra dar pra vocês, tá bom? Então, a primeira coisa importante de dizer, que quem me acompanha já sabe, é que na PUC, no mestrado em Educação, a prova de inglês, a prova de línguas, não faz parte do processo de seleção. Então, você entra no mestrado, você não precisa ter feito essa prova, não é um pré-requisito. Só que assim, você entrou no mestrado, e aí ali por junho, assim, você entrou em março, eu acho que foi junho a minha prova, alguma coisa do tipo, você precisa fazer essa prova. Se você não passar de primeira, você tem uma segunda chance. Não sei se tem uma terceira, mas enfim, geralmente tem a primeira e a segunda chance mesmo, tá? Então o que acontece? Eu, pessoalmente, e as pessoas que eu conheço também, a gente nunca viu alguém ser expulso do mestrado porque não conseguiu passar nessa prova. E tem pessoas que nunca estudaram inglês na vida que conseguiram passar nessa prova. Agora, e se eu tô falando que, então vai gente, pode fazer que é tranquilo? Não é isso que eu tô falando lá na PUC, no mestrado em Educação, tá bom? Então, isso é uma coisa que eu acho legal, porque muitas vezes as pessoas deixam de fazer o mestrado, deixam de tentar o processo seletivo por causa da prova de inglês. Ali na PUC não, você entrou. E aí, geralmente você, enfim, por exemplo, o que aconteceu na minha turma foi isso, as meninas que sabiam menos também inglês, estavam mais inseguras em relação a isso, que às vezes nunca tinham feito aula, elas se juntaram, no caso da minha turma tinha uma professora de inglês, por acaso, por sorte, mas se não tivessem, enfim, arrumou contato de alguém que tivesse experiência com inglês, que tivesse experiência também com provas instrumentais, assim, para mestrado e doutorado, e foram estudaram juntas também, ou quem quiser fez uma aula separada e tal, então assim, correram atrás, é óbvio que não é tipo, fazer doido sem pensar, sem estudar nada, não é isso, tá? Mas as pessoas que realmente, gente, olha, pra vocês terem uma noção, eu tenho certificado de inglês, eu fiz aula minha vida inteira, não sei o que, eu tipo, nem estudei pra essa prova, eu só olhei as provas anteriores pra ver mais ou menos como era, e as meninas que nunca tinham estudado inglês, que só fizeram essas aulas, né, que realmente estudaram pra essa prova específica, tiraram notas melhores do que a minha, tipo, às vezes, entendeu? Então, tipo, eu fui bem, fui super bem também, mas só pra eu dizendo que é uma coisa muito específica, tipo, não fique apavorada, tipo assim, nunca fiz inglês a vida inteira, não vou passar, porque é uma prova instrumental, é uma prova de inglês instrumental. O que eles querem nessa prova? Eles querem saber se você consegue ler textos acadêmicos do assunto da sua área e minimamente interpretar aquilo. Tá? Então, por exemplo, lá na PUC, de novo, eu sempre vou ressaltar isso porque eu não quero que vocês entendam errado como se fosse sempre assim, tá? No meu programa de mestrado, o texto é em inglês, sobre a nossa área e tal, as perguntas são em português e você responde em português. Então é simplesmente leitura e interpretação, você não precisa nem saber escrever, assim, certinho, ortografia em inglês, sabe? Você precisa conhecer o texto, porque é isso que te exigem no mestrado. Assim, pelo menos na minha área, tá? Você não precisa super escrever um artigo em inglês, você precisa ler textos acadêmicos que não sejam apenas em português, entendeu? Então, você consegue pesquisar também textos dos Estados Unidos, da Inglaterra, em vários lugares do mundo escrevem inglês, né? Então, mesmo que não fale inglês lá, eles muitas vezes publicam em inglês. Então, é só mais nesse sentido, sabe? Então, assim, a dica que eu tenho pra dar pra vocês é, se vocês já estiverem focados em uma universidade X, descobre como é nessa universidade X. Geralmente, eu sei que geralmente faz parte do processo seletivo, mas ok, faz parte do processo seletivo, beleza. Tenta pegar, liga pra secretaria, tenta ver gente que já estuda lá, na internet também procura, se é uma universidade grande e tal,
tenta ver se existem provas anteriores daquele processo, tá? De inglês, espanhol, de francês, enfim, do que seja. Veja se tem provas anteriores só pra você ter uma noção mais ou menos do modelo, que isso é uma coisa que eu acho que ajuda bastante. Eu acho que assim, se você domina inglês, se você fez cursos durante sua vida inteira, blá blá, se você, enfim, consegue ler texto em inglês com tranquilidade, eu recomendo isso, ler as provas em inglês, tipo, foi o que eu fiz, assim, eu não precisava tirar 10, precisava tirar, eu acho que o quê? 6 pra passar? Não sei, alguma coisa assim. Então, assim, eu fui tranquila porque eu sabia que eu me garantia, assim, nessa parte. E aí é isso, as pessoas que sabiam que não tinham feito inglês, que tinham mais dificuldade e tal, até porque às vezes inglês é muito um bloqueio, sabe? Se a pessoa realmente acha que é muito difícil, tipo, às vezes eu às vezes coisa com matemática também, tipo, a matemática, assim, eu também tenho muito bloqueio com matemática, assim, por mais que às vezes eu saiba algumas coisas, sei lá, tem uma parte emocional que é difícil também. Eu acho que o importante é isso, você tentar conhecer qual é o formato da prova, de onde você vai fazer, o que te exige, você tem que escrever em inglês, porque eu nunca vi uma prova que realmente você tem que escrever em inglês, mas talvez na sua você tenha, entendeu? Então procura isso. E cara, eu acho que a maior dica é essa, você precisa achar alguma professora particular, algum cursinho, alguma coisa que foque em inglês instrumental para mestrado e doutorado. Tipo, procura na internet, tenta achar contato de alguma professora, às vezes você liga lá pra secretaria, às vezes até eles têm uma pessoa pra recomendar, não sei. Mas eu acho que isso é importante, porque não é estudar pra uma prova normal de inglês, você não precisa treinar, tipo, escuta, você não precisa treinar fala. É leitura escrita, sendo que é basicamente leitura, na maioria das provas que eu já ouvi falar e tal, é leitura mesmo, interpretação do que você está lendo. Na minha prova você pode usar dicionário também, então por mais que você tenha, óbvio que a área, você conhecendo a área, você conhecendo o vocabulário daquela área, é bem mais fácil, mas como podia usar dicionário? Se tivesse alguma palavra super que você não entendeu, que você não conhece, você podia dar aquela olhada ali. O importante é realmente você entender a estrutura básica da língua, entender aquelas expressões, enfim, expressões de conexão de um parágrafo para o outro, entender quais são as ideias de oposição, quais são as ideias de adição e tal, de preposições, condições, essas coisas assim. Porque isso vai você entender o sentido global do texto, não adianta você ficar lá no dicionário procurando cada uma dessas palavrinhas, sabe? Então, assim, a maior coisa que eu quero deixar desse vídeo não é que assim, a prova é fácil, pode ir de olhos fechados, não é isso. Mas eu acho que vocês poderiam tentar, assim, tipo, não deixe de fazer mestrado porque acha que vocês não vão passar na prova. É isso que eu quero deixar muito claro, sabe? Porque é claro que tem lugares que a prova pode ser super difícil e tal, você vai ter que estudar muito, mas vai lá, tenta estudar. Ok, se for do processo seletivo e você não passar, no próximo ano você estuda mais e você vai tentando, enfim. Mas é porque eu acho muito, tipo assim, eu acho ruim isso, sabe? Isso ser uma exigência, porque a gente não é obrigado a ter tido inglês antes, ter tido inglês na escola, conseguir falar inglês. Assim, por um lado eu entendo a exigência, por outro eu acho que não deveria existir essa exigência, então eu sou meio dividida em relação a isso, mas eu não sei, essas são as dicas que eu tenho pra dar, essa é a experiência que eu tive com a minha prova. Realmente, assim, um textão, depois 2 questões ou 3 interpretativas sobre aquele texto, realmente interpretativo no sentido do que tá dizendo nesse parágrafo, o que ele quer dizer com a expressão tal, uma coisa mais ou menos tranquila, mas é isso, eu falar que é tranquila, você tem que entender que eu estou me colocando nesse lugar, tipo, privilegiado também, que eu tive aula de inglês a vida inteira. Mas eu recolhi relatos também, eu vi as meninas que não tinham tido essa base toda, que inclusive nunca tinham feito inglês, estavam super nervosas, me dizendo isso, que com essas aulas focadas nisso, foi uma coisa que conseguiram fazer com uma certa tranquilidade, assim, sabe? Justamente tiraram notas super boas e tal. Então, essa experiência eu tenho pra passar pra vocês, minha e das pessoas ao meu redor. Se vocês, na universidade que vocês tiverem, ou enfim, no programa de mestrado que vocês tiverem, doutorado eu não tenho o que dizer, tá? Eu não sei, eu tô falando do mestrado aqui especificamente. Mas me deixe aqui embaixo outras experiências que vocês têm, se vocês tiveram uma prova muito difícil, a prova era muito num modelo muito diferente da minha, se tinha questão de gramática, sei lá, enfim, me digam aqui embaixo, porque vai ser bom pra eu poder construir, enfim, aprender sobre isso também um pouco mais. E se vocês tiverem dúvidas também, me deixem que eu vou tentar descobrir, vou tentar responder todo mundo, quer dizer, eu vou responder todo mundo, vou tentar solucionar a dúvida de todo mundo, tá? Então, é isso. É realmente uma parte que é complicadinha, que assusta realmente,
mas que às vezes não é o bicho de 7 cabeças que a gente pensa, entendeu? Às vezes realmente vai ser muito difícil, vai ter que estudar pra caramba, vai ser difícil. Às vezes não, às vezes é um pouco mais tranquilo do que a gente pensa. Então, enfim, espero que vocês tenham conseguido entender meu ponto. Espero de coração que eu tenha conseguido passar a mensagem que eu queria e dado algumas dicas também de como correr atrás disso. Foca naquele tipo de prova. Não adianta, eu acho, ficar fazendo exercício de inglês aleatório, coisas aleatórias. Foca no estilo de prova, numa pessoa que consiga te ajudar para aquele estilo de prova específico, tá bom? Então, essas dicas que eu tenho pra dar. Muito obrigada por assistir esse vídeo, espero que tenha ajudado vocês. Beijão e até a próxima.